Eu não sei pra você, mas pra mim parece que mais um ano passou e de novo eu não saí do lugar. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thiago Sá, mas você pode me chamar de TX. E a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças na vida, como a gente pode mudar de verdade. E o que eu vou contar pra vocês é uma experiência um pouco atípica que eu tive esse ano e o que eu aprendi com isso. Eu tenho certeza que vai tocar vocês da mesma forma que me tocou, ao menos eu espero que toque. Tudo isso começou quando eu estava fazendo devocional com minha amiga, e durante o devocional Deus começou a levar a gente a épocas e coisas que aconteceram esse ano. Pra você que não sabe, ano passado eu estava basicamente na casa dos meus pais, estava começando a querer viver uma vida mais produtiva, começando a gostar de empreendedorismo, e eu não estava nem um pouco feliz fazendo a faculdade de Direito que eu fazia. E aí eu consegui uma oportunidade para me mudar de cidade, e indo para essa nova cidade eu teria que trancar meu curso e viver algo totalmente novo, morando com 30 pessoas aprendendo sobre teologia numa escola lá em Balneário Camboriú. E como eu não estava muito feliz com os resultados da minha vida, eu estava querendo mudar, na virada de ano eu fiz uma promessa para mim mesmo, dizendo que ia ser um ano diferente, um ano de mudança, um ano de transformação. E eu fui para Balneário buscando isso, eu mudei meu contexto, eu fugi da minha realidade, porque eu queria viver coisas novas, porque eu queria avançar de verdade, eu queria mudar minha vida de verdade. E quando eu tô falando sobre mudar de vida, eu não tô nem falando que eu estava numa vida péssima no passado, não era nada disso. Eu só percebia que o que eu estava vivendo era muito pouco comparado àquilo que Deus tinha me chamado para viver, ao potencial que Deus tinha colocado dentro de mim. Ou seja, eu não estava insatisfeito, mas eu estava querendo crescer mais. E com o decorrer do ano, tudo parecia que realmente estava acontecendo, que eu realmente estava mudando, que eu realmente estava avançando. Lancei minha mentoria e foi incrível. 75 alunos tocados pela palavra de Deus e por técnicas e práticas da psicologia para você realmente mudar de vida. Eu fiz muitas novas amizades, estava muito feliz no curso que eu estava fazendo, até que um rebuliço no meio do ano aconteceu. Eu comecei a enfrentar provas, tribulações, aflições mesmo na área da minha família, na área dos meus relacionamentos, na área das minhas amizades. Sofri traição de amigos e de líderes. E aí quando eu vi, toda a base que eu tinha emocional sumiu. Eu me vi quebrado, eu me vi mal. Eu passei por um tempo que eu posso dizer que foi quase uma crise depressiva, porque eu perdi totalmente a noção e o motivo pelo qual eu existia. Eu não sabia mais por que continuar. E por muitas outras coisas que aconteceram, eu tive que voltar para Recife, começar tratamento terapêutico, sair da antiga igreja para uma igreja nova. E hoje, quando eu olho para minha vida, eu estou na casa dos meus pais, começando a querer viver uma rotina mais produtiva, começando a gostar de empreendedorismo e querendo empreender. Em relação à faculdade, eu não estou cursando direito porque ainda está trancado, mas eu ainda não sei para onde ir exatamente. Parece que foi mais um ano perdido. Sendo que quando eu estava fazendo esse devocional e eu estava falando com Deus, e eu comecei a rememorar o que aconteceu nesse ano, Deus me confrontou muito dizendo que, não, esse ano não foi um ano perdido, e na verdade foi o ano que eu mais cresci na minha vida. Isso me confrontou muito, porque, cara, se eu tô no mesmo lugar onde eu tava, eu não cresci, não teve diferença. Eu não consegui avançar naquilo que eu queria. A minha ideia era poder finalmente morar sozinho, finalmente conseguir me sustentar de vez, finalmente conseguir me sentir autorrealizado, sabe? Me sentir realizado na área profissional, na área financeira, na área emocional, em todas essas áreas. E isso não estava acontecendo. Só que Deus falou pra mim que antes de eu querer ser independente das outras pessoas, eu primeiro preciso aprender a lidar com quem eu sou, preciso primeiro amadurecer. Porque uma criança não consegue dirigir um carro enquanto ela não tiver a maturidade para dirigir um carro. E basicamente eu era uma criança numa couraça de adulto. É aquela fase de transição, sabe? Pra quem não sabe, eu tenho 21 anos, eu tô literalmente nesse processo de me tornar um adulto. Eu sou um jovem adulto, mas eu não me via dessa forma, apesar de eu me cobrar dessa forma. E aí, no lugar de eu olhar pro contexto do que aconteceu esse ano por um viés externo, por um viés de qualificações externas sobre posse, sobre coisas que aconteceram, sobre tudo que rolou pra eu estar aqui nesse momento hoje, Deus começou a me encaminhar a olhar pro meu interior. Quem era o Thiago no começo do ano, na virada do ano passado, pro Thiago que é hoje? E aí foi quando eu reparei a real mudança, a real transformação. E aí que eu vi que eu realmente cumpri o que eu me prometi no ano novo, que foi de que eu seria uma nova pessoa, que as coisas seriam diferentes e realmente são. Porque a gente tem um problema de achar que a mudança só acontece quando a gente consegue ver a mudança nas coisas materiais. Quando alguém consegue um emprego novo, quando consegue um carro, quando acaba a faculdade, aí a gente acha que as coisas aconteceram, que as pessoas estão avançando. Mas Deus falou pra mim algo que eu já sabia, mas que agora bateu de uma forma diferente, que é, a mudança não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. E isso eu já pregava várias vezes, eu já falei sobre isso muito na internet, só que quando a gente enfrenta isso de verdade, num contexto em que a gente está querendo mudar o exterior, a gente entende que muitas vezes a gente está querendo mudar a nossa vida a partir do exterior, em vez de mudar a forma que a gente pensa. Sendo que o princípio básico universal da fé é que primeiro as coisas existem no mundo invisível para depois elas virem a acontecer no mundo visível. Para qualquer coisa que já foi criada, foi necessário primeiro ter a ideia. É uma regra básica. Para essa garrafa aqui ter sido criada, alguém teve que imaginar essa garrafa. E aí Deus falou para mim que eu estava tentando mudar o meu exterior partindo do exterior.
em vez de mudar quem eu era por dentro. E estando hoje no contexto em que eu estou, depois de ter passado por várias crises e graças a Deus estar superando, estar avançando, estar voltando a crescer, Deus falou para mim que se não fossem os abalos emocionais que eu tive, eu ia continuar tendo o pensamento de criança. Porque o adulto, ele é forjado na marra, ele é forjado na dor, ele é forjado na maturidade de entender a realidade da vida. Uma criança, a parte boa da infância é que a criança, o mundo é repleto de possibilidades, o mundo é um mar de oportunidades. Isso é um problema quando você chega na fase adulta e você não entende o que é necessário para que seus sonhos se realizem. E aí existem adultos muito infantilizados. E também existe o extremo oposto, de quando você vai para a vida adulta e perde aquela criança interior e você não consegue sonhar, não consegue viver. E você está totalmente alheio à oportunidade de crescimento, à natureza humana de querer se desenvolver. E você começa a empurrar a vida só com a barriga, sabe? Empurrar de qualquer forma, só sobrevivendo e não vivendo de verdade. E para que a gente possa evoluir como seres humanos, eu acredito que é preciso ter um equilíbrio. O equilíbrio entre a imaginação da infância, a capacidade de pensar, de imaginar, de ser criativo, junto com a maturidade da responsabilidade que um adulto deve ter. Porque um adulto, ele entende que a realidade, ela só pode ser mudada através de muito esforço, através de uma mudança real no nosso interior. E aí, enquanto uma criança tem o sonho de ser uma astronauta, por exemplo, e vagar pelo mundo, ela só vê a parte boa do processo. O adulto não. O adulto vai ver o que vai custar a ele para chegar nesse lugar. Eu não quero fazer um vídeo muito longo sobre isso, mas a reflexão que eu quero trazer pra gente aqui nesse momento é que você pode estar preso aos mesmos padrões, mesmo depois de várias tentativas, porque talvez a única coisa que você estava tentando mudar para ser uma pessoa nova era o seu exterior. Então, você quer emagrecer, você começa a ir para academia 7 vezes na semana. Você quer ficar rico, você começa a pesquisar na internet vários vídeos de como enriquecer rápido. Você está tentando mudar quem você é através das coisas externas. Mas quando você entende que o processo é inverso, que é de dentro para fora, no lugar de você simplesmente começar a treinar porque você está desgostoso de si mesmo, porque você não está se aceitando, você começa a entender que você precisa emagrecer não por causa da estética, mas porque você tem que se dar valor. Você começa a se valorizar, você começa a entender o quão importante você é para Deus e para as pessoas que te amam. E aí você começa a ir treinar não porque o treino vai fazer a diferença em você, mas porque você se dá importância, porque você está diferente, porque você acredita de verdade que você consegue mudar e ser transformado. Aí você vai fazer o treino com uma motivação egoísta, você vai começar e não vai ter a motivação suficiente para continuar depois do processo, quando a motivação acabar e só ficar a disciplina. Mas quando você começa mudando primeiro o seu interior, mudando quem você é, mudando a sua forma de enxergar o mundo, o processo é muito mais contínuo, é muito mais fácil de lidar com tudo isso. No lugar de você só buscar formas de enriquecer rápido na internet, quando você entende que existe algo valoroso dentro de você, existe uma imaginação, existem possibilidades, que você nasceu e foi criado para muito mais do que aquilo que você está vivendo hoje, em vez de você buscar formas de crescer rápido na internet, você vai buscar o seu propósito, você vai buscar crescer em conhecimento, em aprendizado para poder mudar o mundo de verdade, inovar as coisas do mundo. E aí, através disso, através do seu propósito, impactando pessoas e solucionando problemas, você vai enriquecer. Então, quem sabe, o contexto em que você está hoje pode ser muito parecido com os outros que você continuou vivendo várias vezes na sua vida. Mas esse é o contexto necessário em que você precisa estar, porque as oportunidades já estão disponíveis nesse contexto. A única coisa que não muda é a sua mente. E por isso que você está sempre preso ao mesmo padrão. Porque é que tanta gente enriquece, por exemplo, na loteria, muda totalmente de vida, mas quando vê, perde tudo e volta para o mesmo padrão. Porque a mente dela está programada, porque o interior dela está acostumado com aquela vida. E mesmo que ela tenha mudado o seu exterior, ela não mudou quem ela é por dentro. Ela vai fazer de tudo, mesmo que seja inconscientemente, para voltar ao mesmo padrão. Mas quando você muda de dentro para fora, as coisas vêm mais devagar, exige mais esforço, exige uma maturidade maior, exige você entender que vai haver custos. Mas quando você conquistar, você vai conseguir permanecer nesse lugar e entender que esse lugar que você conquistou também pode ser mudado. Então, cara, o lugar onde você está hoje não é o vilão. O vilão é a forma como você se enxerga o mundo, enxerga seu relacionamento com Deus. É a forma como você pensa. Falando de mim agora, para você entender na prática como é isso, hoje eu posso estar no mesmo contexto que eu estava no ano passado. Ainda estou na casa dos meus pais, ainda estou perdido em relação a que passo tomar para o meu futuro profissional nesse sentido. Mas eu sou uma pessoa muito mais madura, uma pessoa muito mais estável emocionalmente. Uma pessoa que entende que os nossos primeiros pensamentos que temos, as nossas emoções não ditam a verdade e que nós temos que fazer o que é necessário mesmo que a gente não tenha vontade. Eu sou um Thiago que botei muitas falhas de caráter pra fora e tive que tratar essas falhas de caráter de verdade e não só ignorar elas como uma criança faz. E mesmo que hoje eu esteja no mesmo contexto do que eu estava no ano passado, a minha mentalidade é totalmente diferente e eu estou muito animado para as próximas fases que eu espero poder compartilhar com vocês aqui no YouTube e nas redes sociais. Esse vídeo não é um vídeo de dicas práticas para você mudar de vida,
mas é uma reflexão para você parar de olhar para o seu exterior e começar a olhar para o seu interior. É você olhar para dentro e falar, cara, o que é que eu tenho crido sobre mim mesmo? Quais são as minhas crenças? Eu posso fazer um vídeo se vocês quiserem. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo sobre crenças limitantes, sobre como você acredita, sobre como a nossa mente influencia a nossa vida. Que aí, se tiver bastante comentário, eu faço um vídeo sobre isso para vocês. Mas é basicamente para você entender que quando você olha para dentro e muda o seu interior, é impossível que o seu exterior não mude também. E eu espero mostrar isso na prática para vocês nos próximos meses, nos próximos anos. Cara, se esse vídeo fez sentido pra você, lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui do lado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!